Austrália. Um vasto continente insular. É uma fascinante combinação de florestas tropicais, planícies áridas, prados luxuosos e um belo litoral. Isolada ao longo de milhões de anos, desenvolveu suas próprias espécies de animais. E se há um que é o ícone indiscutível do país, é o koala. Um urso de aspecto fofinho como o marsupial, mais conhecido por comer eucaliptos, por desenvolver bolsas e, acima de tudo, por dormir. Mas esses tranquilos abraçadores de árvores têm um lado oculto. São capazes de feitos ágeis. Eles podem fazer um barulho que rivaliza com o do elefante. E podem se mover surpreendentemente rápido quando é hora de lutar. Esta é a vida secreta do koala. País do Koala. A ilha norte de Stradbroke, em Queensland, na Austrália, é um paraíso subtropical e lar de uma grande variedade de pássaros e animais selvagens. Enrolados em uma árvore estão Wendy e seu bebê Bo. Eles estão entre uma série de koalas no leste e sudeste da Austrália, que são nomeados e monitorados por ambientalistas que acompanham suas vulneráveis populações. Parente muito distante do canguru, o koala é um marsupial, o que significa que seus filhotes nascem após uma curta gestação e depois se desenvolvem na bolsa. Uma vez fora da bolsa, os bebês koalas, conhecidos como Joey, ficarão com sua mãe até que estejam prontos para se tornarem independentes por volta de 1 ano. A Bo ainda vai tomar o leite de sua mãe até os 12 meses de idade, mas ela também já come eucalipto. Wendy parece um pequeno urso com seus membros curtos, corpo volumoso e pele grossa. Enquanto o nariz é particularmente grande, os seus olhos são pequenos e voltados para frente. Koalas não têm uma boa visão. Suas pupilas têm fendas verticais que são incomuns para marsupiais. No meio do dia, Wendy e Bo estão fazendo o que os koalas fazem melhor: dormir. Como marsupiais que habitam árvores, os koalas passam a vida inteira fora do chão, comendo e dormindo nos eucaliptos, também conhecidos como gum trees. Sua reputação por estar sempre dormindo não é infundada. Koalas dormem entre 18 e 21 horas por dia. Os níveis de atividade estão intimamente relacionados à sua dieta de baixa energia, e isso permite que eles fiquem acordados apenas algumas horas por dia. Os koalas são principalmente noturnos, e é apenas ao anoitecer que eles se movimentarão para começar a comer. Como folívoros,
Os koalas são uma das poucas espécies que comem apenas folhas. Isso significa que eles têm um montante de energia limitado. As folhas das plantas contêm baixas concentrações de nutrientes, então eles precisam comer muitas folhas para garantir a energia de que necessitam. E porque as plantas são extremamente difíceis de digerir, os koalas demoram muito tempo para obter essa energia. Um koala gasta apenas 1/3 da energia que um mamífero placentário gastaria. Apenas bichos preguiças e pandas gastam menos. As folhas de eucaliptos não são apenas pobres em nutrientes, mas contêm compostos químicos que as tornam tóxicas para a maioria dos animais. Durante anos, acreditava-se que os koalas dormiam por causa dos efeitos intoxicantes das folhas de eucaliptos que comiam, mas isto não é verdade. Os koalas têm um dos maiores tratos digestivos de qualquer herbívoro, com um intestino de 2 metros de comprimento repleto de super micro-organismos que podem desintoxicar as folhas. Mas isso gasta muito da preciosa energia deles. Seus corpos precisam trabalhar duro para garantir a sua sobrevivência nessa dieta. Assim, os koalas adaptaram seu comportamento para garantir o uso mínimo de energia. Na maioria das vezes, eles se movem muito devagar. E a melhor maneira de economizar energia, claro, é com muito descanso. Muitas vezes, quando os koalas parecem estar dormindo, eles estão apenas descansando. Isso é conhecido como repouso alerta. Eles podem ficar completamente imóveis, mas usando seu forte senso de audição para permanecerem conscientes do que está acontecendo ao seu redor. Os koalas dormem e se alimentam frequentemente do mesmo eucalipto, embora também mudem de árvores. Bo será carregada nas costas de Wendy, agarrando-se com as mesmas garras que deixam Wendy bem preparada para escalar. Os koalas têm garras extremamente afiadas, essenciais para agarrar as lisas cascas das árvores de eucalipto. Suas grandes patas dianteiras têm garras muito curvas. Os koalas também têm uma mão em formato de fórceps, com 2 polegares. Esses duplos polegares podem ajudá-los a pegar pequenos galhos. Os koalas têm almofadas ásperas nas palmas das mãos e nas solas dos pés para ajudar a se segurar. Eles são os únicos não primatas que têm impressões digitais como as humanas. Apesar de sua reputação como os animais mais conhecidos da Austrália, as populações de koalas são encontradas apenas nas partes leste e sudeste do país. E apesar de viverem em uma ampla variedade de florestas, de áridas, temperadas a tropicais, suas populações são frequentemente isoladas umas das outras por áreas de habitat inadequadas. No alto das colinas de Monaro, no sul de Nova Gales do Sul, e não muito longe das famosas montanhas nevadas da Austrália, o clima é mais frio e temperado do que em Queensland. É um grande dia para um jovem koala. Jimmy está retornando à vida selvagem depois de ser reabilitado. Ele é um koala órfão,
cuja vida foi salva por ambientalistas. Ele foi abandonado pela sua mãe com apenas alguns meses de idade e estava com muita fome. Agora, aos 18 meses, ele ganhou peso suficiente para sobreviver sozinho. Ele usou uma pequena árvore para praticar, mas esta é a sua primeira chance de testar suas habilidades de escalada e levará um tempo para construir seus músculos até a força plena. Os instintos de Jimmy rapidamente entram em ação. Mas ainda há muito a explorar. E ele está incerto. Ele precisa descobrir se esta é a árvore certa para se estar. Os coalas precisam garantir que obtenham tanta energia quanto possível, escolhendo o alimento de melhor qualidade. Por isso, eles selecionam as árvores e as folhas que comem com muito cuidado. Existem mais de 700 variedades de eucaliptos na Austrália, mas os koalas só comem entre 40 e 50 delas, dependendo da área, e suas árvores preferidas podem ser menos do que 10. Não é bem compreendido por que um koala escolhe uma árvore em detrimento de outra. Jimmy pode escolher folhas distintas para comer em diferentes épocas do ano, talvez devido aos vários níveis de toxicidade nas folhas. Mas se Jimmy não gosta da árvore, significa que ele está para fazer algo potencialmente perigoso. Descer para o chão. Os koalas tendem a não descer da segurança das árvores durante o dia. No minuto em que ele está no chão da floresta, Jimmy aumenta o risco de ser atacado por um cão selvagem, uma cobra ou um lagarto. Os koalas têm pouca visão e os olhos de Jimmy podem não ser bons o suficiente para ver um goana de 1 metro se movendo furtivamente pela vegetação rasteira. Esses lagartos carnívoros podem facilmente comer um jovem koala. O Jimmy não teve uma mãe para ensiná-lo durante os primeiros e importantes meses da adolescência. E ele parece não saber o quão vulnerável é.
Felizmente, ele sai do caminho do perigo a tempo. Um goana pode escalar, mas não é tão ágil como um coala, mesmo aquele que é novo nas árvores. Uma vez que Jimmy se instalou em uma árvore, ele começa a comer. A quantidade de folhas que um coala precisa dependerá do seu tamanho. Um macho grande pode comer até 500 gramas de folhas por dia. A alimentação do coala segue sempre a mesma rotina. Ele agarra um pequeno galho com a pata dianteira, então cuidadosamente cheira a folha antes de comê-la, escolhendo apenas comer as melhores. Os coalas usam seu olfato altamente desenvolvido para diferenciar os tipos de folhas de eucalipto e o seu nível de toxicidade. O processo digestivo de um coala também depende muito da boca e dos dentes. Eles vão selecionar uma folha de cada vez e usar os incisivos na frente da boca para posicionar a folha. Em seguida, usam molares poderosos para cortá-la em pedaços muito pequenos. Os coalas têm uma lacuna entre os molares e os incisivos, chamada de diastema, que permite que eles empurrem as volumosas folhas ao redor da boca. Eles também podem armazenar as folhas nas bochechas para comer mais tarde. Jimmy também precisará estabelecer o seu território, a área onde ele encontrará comida ou parceiras. O território de cada coala é formado por um número de árvores que ele visitará regularmente. E o tamanho de uma área será ditado pelo número de árvores comestíveis. Os coalas são animais solitários. Eles não podem gastar energia na socialização. Assim, além da época de acasalamento ou da criação dos bebês, eles passarão a maior parte da vida sozinhos. Eles compartilham as árvores com opossum de cauda anelada. Estes marsupiais gostam de comer a folhagem, flores e frutos de arbustos, bem como folhas novas de eucaliptos. Mas os territórios dos coalas se sobrepõem uns aos outros para que eles possam acasalar. Em cada área, haverá um macho dominante que pode impedir um macho mais jovem, especialmente durante a época de reprodução. O Cabo Otway, no extremo de Vitória, ao sul da Austrália, é composto por uma floresta tropical temperada. Sua posição mais ao sul do continente australiano significa que é mais frio e úmido do que em outras partes do país. Há uma alta densidade de coalas aqui. Em um pequeno terreno, há cerca de 9 coalas adultos por hectare. Muitos deles estão sendo estudados por cientistas e usam coleiras que coletam dados sobre seu comportamento. Sansão é um macho mais velho e dominante. Como um coala que vive em Vitória, ele tem o dobro do tamanho dos machos do norte, onde o clima é mais tropical. A
Aqui, os koalas machos costumam pesar mais de 14 quilos. Sansão tem um pelo mais escuro e grosso, que é mais adequado para os climas frios do sudeste do país. Sansão está em uma árvore onde claramente não há nada para comer, provavelmente verificando o cheiro de outro macho. Um koala macho não é territorial no sentido de defender o espaço, mas em áreas onde há uma alta densidade de koalas, um macho mais velho mostrará a hierarquia da dominância marcando qualquer árvore em que ele passar. Cada koala macho tem seu próprio aroma pungente e os cheiros são marcados com uma glândula especial no peito. É uma forma de comunicação para anunciar a sua presença a outros koalas, tanto para atrair fêmeas quanto para alertar outros machos. Ele precisa gastar a valiosa energia para continuar afirmando sua reivindicação de reprodução. Tendo marcado a árvore, Sansão desce. Comparado com Jimmy, sua descida é muito mais ágil. Ele também está melhor equipado para se defender. Ele é tão pesado quanto uma raposa grande e pode lutar contra animais menores. Mas até mesmo Sansão precisa se mover rapidamente pelas samambaias. Ele pode subir pela casca com a habilidade de desafiar a gravidade. Ele tem uma parte superior do corpo poderosa e seus membros dianteiros e posteriores são quase iguais em comprimento. Seu músculo da coxa se une à canela muito mais abaixo do que em outros mamíferos, o que ajuda a aumentar sua força na escalada. Sansão não tem apenas um grande corpo. Ele tem uma voz grande também. Este ruído é conhecido como urro e é tanto para chamar as fêmeas quanto para alertar outros machos de sua presença na área. Koalas podem ser animais relativamente pequenos, mas seu urro é enorme. Ao contrário de qualquer outro mamífero terrestre, eles têm um parestra de pregas vocais do lado de fora da laringe, que criam esse som grave, inalando e exalando continuamente. A frequência desses sons é muito menor do que aqueles geralmente feitos por pequenos mamíferos. Na verdade, é mais característico de um animal do tamanho de um elefante. Sons de baixa frequência também chegam mais longe, e um urro de um koala pode anunciar sua presença até 1 quilômetro de distância. É uma forma de anunciar seu tamanho sem gastar muita energia. Quanto mais grave o chamado, maior o macho, e as fêmeas preferem os parceiros maiores. A alta densidade da população de koalas nesta parte do Cabo Otway significa que os koalas terão territórios menores. Então, existe uma maior competição entre os machos para conseguir as mesmas fêmeas. Salomão é um macho grande que vai querer acasalar com qualquer fêmea que estiver em seu território. E ele será agressivo com qualquer outro macho que pense estar invadindo. Um intruso está arriscando sua sorte.
Mas Salomão capta seu cheiro e vai atrás dele. Machos em luta podem infligir ferimentos sérios um ao outro, que podem resultar até em morte. Esta pode ser uma das razões pelas quais os koalas machos têm uma expectativa de vida menor do que as fêmeas. E agora, o macho intruso precisa fugir rápido. O intruso consegue escapar para uma árvore e se esconde lá. Manter-se fora do caminho dos machos mais velhos e agressivos é importante para Jimmy. Como um recém-chegado, ele poderia estar vulnerável a ataques. Agora ele está fazendo seu caminho pela natureza, mas ainda não se decidiu sobre onde quer estar. Os koalas são, por vezes, acusados de estupidez. E é verdade que, em termos relativos, os cérebros dos koalas estão entre os menores entre qualquer marsupial. Isto também pode ser uma resposta adaptativa à dieta de baixa energia. Mas a mudança repetitiva de direção de Jimmy certamente não está preservando energia. É provável que ele ainda esteja achando as escolhas em seu novo ambiente difíceis demais. E isso pode fazer ele demorar para se estabelecer. Estando perto das Montanhas Nevadas, esta é uma das poucas partes da Austrália que vê neve. E quando algumas caem, Jimmy enfrenta outra nova experiência. Talvez seja a sua curiosidade que o leva ao chão para explorar. Nas áreas costeiras onde vivem a maioria dos koalas, eles não precisam lidar com a neve, mas eles têm que lidar com o mau tempo. Quando o vento bate, eles podem continuar comendo. Eles não têm dificuldade em se agarrar durante uma noite agitada. A ilha norte de Stradbroke, em Queensland, é regularmente atingida por ventos afastados da costa.
Wendy aperta Bo contra si para protegê-la de uma tempestade subtropical. A pele grossa da mãe e da bebê as protege. O vento pode não incomodá-las, mas se estiver chovendo, os koalas não vão se alimentar. Para conservar energia e se proteger do frio, eles permanecem enrolados em uma bola apertada, com as pernas erguidas contra a barriga. No Cabo Otway, no sudeste da Austrália, também há chuvas frequentes e abundantes. Vitória tem um clima temperado. No inverno chove quase metade dos dias e as temperaturas podem chegar perto do ponto de congelamento. Os koalas aqui estão expostos à chuva também. Os koalas de Vitória têm os pelos mais grossos que qualquer marsupial, com um revestimento impermeável muito denso. Isso garante que eles não tenham hipotermia quando estiverem expostos a uma tempestade. À medida que a tempestade passa, os koalas encharcados secam os pelos no sol. Os koalas têm uma pelagem extra grossa nas costas, que funciona como almofadas contra os ramos duros. Esse pelo é malhado com manchas brancas, que servem de camuflagem contra supostos predadores. A posição em que os koalas dormem também depende do clima. Quando está quente, eles esticam seus membros para se pendurar em cada lado da árvore. E quando fica muito quente, os cientistas acham que os koalas abraçam as árvores para controlar sua temperatura. As árvores são resfriadas pelas raízes, que sugam a água do subsolo. Os koalas não suam e quase nunca bebem água. Por isso, as árvores podem impedir que eles percam água. Mas os koalas têm que lidar com muito mais do que com as mudanças bruscas de temperatura. Eles são tão especializados em comer variedades de eucalipto em áreas muito específicas que isso pode causar-lhes problemas. Os koalas do Cabo Otway preferem uma espécie de eucalipto conhecida como maná. O número de koalas em uma área depende de quanta comida em potencial existe. E parece que as folhas do maná nesta vasta extensão de terra são abundantes. Mas há muitos koalas aqui que estão colocando muita pressão em seus próprios recursos. Os koalas preferem os brotos mais novos, que são os mais prováveis de serem menos tóxicos,
e mais fáceis de digerir. E isso leva a uma superexploração das árvores. A alimentação constante dos novos brotos coloca muita pressão sobre as árvores para produzir novas folhas a partir de suas reservas de raízes e não através do processo mais lento de fotossíntese. Isso esgota os açúcares das árvores e elas acabam morrendo cedo, limitando assim o suprimento de comida dos koalas. Isso significa que em algumas partes de Vitória, os koalas estão potencialmente enfrentando uma intensa fome. Acredita-se que haja vários fatores que causem tamanha abundância de koalas no Cabo Otway. O seu amor pelas folhas de maná, a sua relutância em comer outras árvores e a ausência de muitos predadores. Mas isso significa que koalas como Sansão e Salomão podem ter que encarar uma mudança para um novo território como parte de um programa de translocação do governo. Mas em outras partes do país, os números de koalas estão diminuindo. E muitas populações foram afetadas pela presença de seres humanos. Koalas e seus ancestrais imediatos remontam a 25 milhões de anos. Mas o seu número diminuiu drasticamente nos 228 anos em que os europeus estiveram na Austrália. Os primeiros colonizadores os caçaram quase à extinção por causa do seu pelo quente. E agora, o desmatamento em larga escala das florestas para abrir caminho para a habitação humana também está causando impacto. Os koalas prosperam em áreas costeiras, onde há um clima mais temperado e um solo de boa qualidade para produzir as melhores árvores. Mas os humanos também amam essas áreas. À medida que a infraestrutura aumenta, as boas notícias para a economia humana podem ser más notícias para os koalas. Em Queensland, no norte da Austrália, estima-se que mais de 500 mil hectares de terra sejam desmatados a cada ano. Kashi e sua bebê Polly moram na área de Moreton Bay. É uma área com densas florestas subtropicais, rica em árvores altas de eucaliptos, onde os koalas podem subir até 30 metros do solo. Mas a mata próxima está sendo desmatada para dar lugar a uma nova linha férrea. Os koalas de Queensland são classificados como vulneráveis. Então, esta mãe e seu bebê estão entre os 460 koalas monitorados pela companhia ferroviária. Todos os koalas são equipados com colares de monitoramento para que possam ser rastreados usando um transmissor. E seus movimentos são registrados. É uma maneira de descobrir se os seus territórios próximos ao local da construção estão sendo afetados. É provável que um koala mantenha o mesmo território por toda a vida, se movendo entre várias árvores diferentes. Assim, acabar com os territórios pode ter um efeito altamente nocivo. A preferência dos koalas por particulares árvores significa que eles podem achar difícil se estabelecer em uma nova área. E quanto mais eles têm que se movimentar, maior o risco que enfrentam, especialmente de carros.
Todos os coalas do projeto são capturados a cada 6 meses e passam por um exame médico. Hoje é a vez de Kashi e Polly. Elas são levadas ao veterinário, onde Kashi está levemente sedada. Polly está autorizada a ficar sentada em sua mãe para que não fique também estressada. Ela ainda não tem garras poderosas como sua mãe, então não há necessidade de sedá-la. Kashi passa por um ultrassom para verificar seus órgãos internos e por uma inspeção completa para sinais de doenças. A clamídia é uma doença que afeta muito comumente os coalas, principalmente uma estirpe diferente da variedade humana, que pode ser transmitida sexualmente ou da mãe para o bebê. Pode causar infertilidade, problemas nos olhos e no trato urinário. Cerca de 1/5 dos coalas aqui foram tratados com sucesso para a doença de clamídia antes de serem devolvidos à natureza. Coalas também estão sendo inoculados como parte de um estudo para descobrir se uma vacina pode ter sucesso na luta contra a clamídia. Polly tenta se aprofundar na bolsa de sua mãe para se alimentar, mas não está indo muito longe. Então, não há mais nada que ela possa fazer além de se juntar à mãe e dormir. Eles resolvem tudo e Kashi está acordada. A equipe veterinária devolve a mãe e a bebê para a mesma árvore onde foram encontradas. Kashi não perde tempo em ficar o mais longe que puder dos rastreadores. Mas nem todos os coalas são tão complacentes em serem capturados para um exame de saúde. Uma ampla evidência do quão rápido um coala pode se mover quando é necessário. E quão bem ele pode pular. Mas, por mais ágil que ele seja, os coalas às vezes caem das árvores. Então, os pesquisadores não podem arriscar movimentos bruscos. E assim, ele consegue evitar o seu exame de saúde por hoje. Ser capaz de rastrear os movimentos dos coalas diariamente forneceu aos cientistas informações extraordinariamente detalhadas sobre eles e revelou quão vulneráveis eles são. Durante um período de 2 anos, quase metade dos coalas monitorados morreram. Alguns de doença, mas a maioria por causa da predação. Mais da metade deles foram mortos por cães selvagens. Estes não são cães de estimação, mas sim animais selvagens, que muitas vezes cruzaram com dingos e podem ser caçadores poderosos. Mas esses não são os únicos predadores. O denso mato de Queensland está cheio de cobras. A serpente Piton carpete tem entre 2 e 4 metros de comprimento e pode pesar até 15 quilos. Esta serpente semi-arbórea pode facilmente escalar para alcançar a presa. O seu método de matar é o sufocamento.
E ela pode esticar suas mandíbulas para engolir um koala inteiro. Sabe-se que 14 dos koalas de Moreton Bay encontraram esse destino quando acharam uma coleira de monitoramento intacta do koala em uma piton dentro de sua barriga. É a primeira vez que alguém foi capaz de medir uma predação como esta e revelar quão vulneráveis são os koalas. Mas proteger os koalas aqui, tanto quanto possível, e continuar a estudá-los, garante que seu futuro seja mais seguro. Seja nos trópicos de Queensland, no terreno resistente de Nova Gales do Sul, ou nas florestas do Cabo Otway, em Vitória. Não há dúvida de que a vida como um koala é cheia de desafios. Esses marsupiais altamente especializados em habitações de árvores precisam enfrentar predadores, interferência humana e uma dieta difícil. Mas os koalas também são resilientes e apegados à sobrevivência. E depois de milhões de anos de existência, eles ainda deixam suas vozes serem ouvidas.